Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Nosso conteúdo de hoje é esse. O problema não é a saidinha, mas o sistema prisional. E essa gente é estúpida, essa gente não sabe o que faz. Elegem esses caras sem qualquer conhecimento constitucional, sem qualquer conhecimento jurídico, estão contrariando as leis já vigentes. Porque a saidinha, isso é só uma repetição, ela é específica para quem está no semiaberto, para quem não cometeu crime hediondo, para quem está em progressão de regime, é uma tentativa de ressocialização e etc. Portanto, essa proibição ela é estúpida, esdrúxula e, de certa forma, mais uma vez, criminosa. O próprio pai do Gabriel Monteiro, que está preso, que parece que ele também é deputado, já berrou por causa da proibição da tal saidinha. Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações todas elas. Você que é inscrito também faça isso, dá um pulinho no sininho e vê se você tem personalizado em todas, clique em todas, tá certo? Dê o certinho, que é muito importante, comenta porque é importante e compartilhe esse vídeo, tá bom? Então vamos nessa. Eu fico impressionado que as pessoas fazem as coisas às vezes sem pensar em consequências. E eu vou explicar por quê. Porque está tendo aí essa questão toda aí dos atos democráticos, tudo que você já sabe. E tem muito deputado na mira, além, é claro, do Bolsonaro, da família como um todo, que muitos deputados perderam seus mandatos, além de ser presos. Presidente de partido está na mira também, o próprio Bolsonaro, a família, como eu já disse. E essa gente toda está se esquecendo que esta lei vai também limitá-los, ou seja, eles não terão direito a saidinhas, mas eles não estão pensando que eles estão ali na beira do precipício para cair por tudo que já fizeram. E outros que têm processos, quando isso resolver ser julgado, é só provocar o Ministério Público ou o próprio STF para botar em julgamento, em pauta de julgamento, os crimes de muitos que estão lá pagando notas de bom congressista, mas são os lixos, essa é a verdade. Mas então por que eu disse que pior que a saidinha é o sistema prisional? Porque essa gente parece que não conhece o sistema prisional. Na verdade, eles foram lá pagar aquela nota lá na Papuda para sair na foto com os bolsonaristas e na colmeia com as mulheres, aí pedir, os direitos humanos, coisas que eles sempre negaram. Para eles, direitos humanos é para o humano direito. Bandido bom é bandido morto. Essa sempre foi a ideologia deles, a fala deles. Mas como os patriotários foram usados, massa de manobra para o 8 de janeiro, eles foram lá fazer toda aquela figuração. E eles também acabaram agora prejudicando os próprios patriotários. Simples assim. E o sistema prisional está um lixo. O STF já se manifestou sobre a questão da superlotação dos presídios. Os estados não vêm dinheiro, mas eles não investem em presídios. Os presídios estão superlotados, não há condições insalubres em muitos presídios, a comida é um lixo, o tratamento é um lixo. E aí os outros idiotas, quando os direitos humanos se levantam e falam sobre essas condições, eles acham que estão defendendo o bandido, mas não é verdade. E dentro dessa contextualização, 95% dos reclusos voltam para o presídio, 5% não voltam. E aí eu quero fazer um destaque. 2 motivos, pelo menos, por que não voltam. Um deles é porque o cara já tem uma vertente criminosa. O outro deles é porque o cara está aguardando para poder sair. E a justiça é morosa nesse aspecto. O criminoso vai ficando por lá. Então ele resolve foragir. Esse é outro aspecto. E um outro aspecto é que, como muita vez ele precisa, para poder viver um pouco melhor dentro do presídio, sem sofrer nenhum tipo de assédio, apanhar, seja o que for, comer melhor, ele acaba sendo ligado a alguma facção. E aí, nessa saidinha, o Bambambam diz que ele tem que fazer um servicinho aqui fora. E aí, como é que fica esse cara? Se ele não fizer o servicinho, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Então, é provável que ele vai fazer o servicinho, ainda que possa estar contrariado em fazer. E também aquele que tem na sua índole a questão criminosa, que não tem recuperação. O que houve de erro aí
é que deveria melhorar a triagem de saber quem de fato pode e quem não pode. Mas eles agora então só podem sair para um curso profissionalizante, dizer que vai estudar. E quem garante que esses 5% não vai sair para estudar e daqui a pouco dá uma escapadinha e vai cometer algum delito? Então é burrice tudo que eles fizeram. Mas a grande verdade é essa. Preso não vota, como os bolsonarentos, sem noção, disseram que os presos votaram no Lula, mas só vota quem não teve o trânsito em julgado, ou seja, ainda não foi decretado pela justiça a sua sentença, ele ainda tem os seus direitos civis garantidos. Então pode votar. Então pode ser que algum preso, inclusive, votou no Bolsonaro, votou no Lula, mas preso não vota. Porque se preso votasse, escuta o que eu estou te dizendo, se preso votasse, os presídios seriam praticamente um spa, porque teriam o voto de dentro da cadeia dos seus políticos preferidos, teriam acesso à informação, ou a família diria, o deputado está fazendo isso, e ele votaria. Essa é a grande verdade. Então nós estamos vivendo um caos no sistema prisional, e para ir para o final desse vídeo, quer dizer o seguinte, sabe o que vai acontecer? Rebelião, fuga e mais crime. Isso não vai resolver em porcaria nenhuma que eles fizeram. Portanto, é um bando de idiota tratando de um tema que eles não entendem, ao invés de consultar juristas, especialistas no assunto, o próprio judiciário, o próprio STF, enfim, depois fazer um estudo público sobre a matéria, para depois votar uma lei ou uma PEC que viesse ao encontro de melhorias para evitar que os crimes cometidos por esses 5%, que é uma fração muito ínfima, transformada em número de presos, que foragem ou que comete algum tipo de delito quando dessas saidinhas, tá certo? Então, o registro é esse, e isso é importante você compartilhar. Eles estão dando um tiro no pé, porque muitos deles serão caçados e serão presos. E aí eles vão miar pela saidinha, como o próprio pai do Gabriel Monteiro já está miando pela saidinha, achando um absurdo. Simples assim. Então, meu querido, minha querida, compartilhe esse vídeo para que a sociedade saiba, essa sociedade que também é cúmplice por causa do consumismo, entre outros fatores, de ter essa gama, e por não entender que o Estado precisa de educação, precisa de infraestrutura, precisa dar um amparo para o jovem, para o adolescente, para a criança, para que não caia no crime, precisa cobrar mais segurança pública nos seus estados, precisa cobrar melhores presídios, como eu disse, não para deixar o preso no conforto, mas para ter humanismo, para trabalhar, como em Santa Catarina, alguns presídios fizeram parceria com as empresas. Isso foi uma iniciativa do Judiciário, do Poder Executivo e do Legislativo com a iniciativa privada. Então muitos presos trabalham. Uma forma de ressocialização, melhorar a comida, melhorar as instalações, e nada disso eles falam. Às vezes tem presídios que numa cela tem 10, 15, 20, 30 presos amontoados. Da onde que vai ressocializar alguém? Portanto, inclusive, a ideia da saidinha de ressocialização, ela não tem um fim lógico, porque a pré-ressocialização, a ressocialização deveria ser no presídio, através de acompanhamento psicológico, através do estudo, através de trabalho, através de reeducação dos hábitos, etc. e tal, para quando essa pessoa saísse, ela saísse com outro feeling, uma outra mentalidade e visão de sociedade ao qual ela quer se reinserir. Mas eles resolveram proibir a saidinha, mas você não vê nenhum deles falando sobre a reforma do sistema prisional e as emendas. Emenda para a robótica, emendas esdrúxulas, superfaturadas, os desvios, para isso eles querem toda a grana. Mas você não vê um deputado dizer que quer uma emenda para mandar para o seu estado, para que seja feita a melhoria no presídio, para que seja feita a construção no outro presídio. E os municípios, presta atenção no que eu vou te dizer, a maioria dos municípios não quer presídio na sua cidade, porque é uma estupidez, porque na verdade
Eu vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, cidades charqueadas tem um grande número de presídios. Não existe um registro, já teve rebelião no presídio, tem fuga, mas na cidade em si não acontecem as barbáries. Por que o preso faz? Quando ele forage, ele quer vazar o mais rápido possível daquele entorno onde estão os presídios e a polícia com maior intensidade. Simples assim. Mas a sociedade estúpida também não entende isso. Então, se houvesse mais presídios, melhores condições dos presídios, melhor alinhamento de uma conduta dentro dos presídios, nós teríamos uma diminuição da criminalidade. Para terminar, países da Europa, que se não me engano deles é a Holanda, tem outros, acabaram inclusive oferecendo locação de presídio a outros países vizinhos, porque não tinha preso, porque estavam resolvendo o problema da criminalidade. Outros, os presídios deixaram de ser necessários porque não tinha preso e viraram hotel, viraram cinema, viraram teatro, viraram shopping, viraram bares, viraram uma série de coisas porque os presídios iam cair no abandono porque não tem presos. Simples assim. E aqui o crime aumenta e os presídios superlotados, caindo muitos aos pedaços e eles não fazem absolutamente nada. Então esse é o X da questão. A questão não é a saidinha, a questão é a reforma do sistema prisional. Mas o registro importante é esse. Eles estão dando um tiro no pé, porque ao serem presos, será que eles não vão chorar e se arrepender de ter votado a favor da proibição da saidinha? Eles não pensaram no que eles fizeram para eles mesmos. Inclusive para os seus colegas criminosos, bolsonaristas, seja deputado, vereador ou outros, e os patriotários que estão tomando 17 anos de cadeia, etc. e tal. Pensaram? E aí fica a prova de que eles foram massa de bolsonarento. Eles usaram todos esses aí para ser massa de manobra. E agora eles criam uma lei proibindo a saidinha. Portanto, se o cara já estava ferrado, ficou mais ferrado ainda. Mas eles não pensaram, e não pensaram nem neles. É isso aí. Está dado meu recado, porque aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doer em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E fica comigo, porque tem mais coisa boa durante a semana para a gente ver. Beijo no teu coração.